Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu fechei a outra live tendo em vista que a nossa convidada não estava conseguindo ingressar aqui na live. Vou mandar o convite para a Gabi agora. Gabi Helsi. Veio e apareceu para você vermelhinho para você aceitar. Boa noite, Alisson. Estamos tendo um probleminha aqui, mas vamos ver se dessa vez dá certo. Vamos lá. Está aparecendo aqui para mim que você ingressou, Gabi. Acho que agora foi, hein? Você está me vendo, Gabi? Tô, tô te vendo. Estranho, eu não consigo ver você. Teve um dia que. Ô, Juninho, vocês aí estão conseguindo ver eu e a Gabi e eu? Comenta, por favor. Porque se tiver, vocês estiver visualizando nós dois, aí a gente vai seguir, porque pode ser algum bug. Aconteceu isso um tempo atrás, e aí os nossos seguidores estavam nos vendo, e aí eu segui com a live, depois que postou, ficou aparecendo. Ô, Wanda, pode comentar, por favor, se vocês estão vendo a Gabi e eu na tela, dividido da forma correta? Alguém pode comentar, por favor? Você tá me vendo, Gabi, a tela dividida? Vejo, vejo Ah, normal. então pode ser algum bug aqui do meu lado. Gabi, é uma pena que eu não estou conseguindo ver você, mas enfim, olha lá, sim, ambos estão aparecendo. Obrigado, Nete Moraes. Pô, menos mal, Hã? né? Menos mal, né? Se pra ele Não, está tudo então, certo, então tá bom. então vamos seguir. Vai ser uma conversa da minha parte às escuras, porque eu não estou enxergando e peço desculpa, deve ser algum bug. Gabi, tendo visto que a gente já teve um contratempo, se apresente aí, porque como a live eu vou deixar ela salvo, fale aí um pouco de você, o que, que você está estudando, para a gente iniciar, porque daí as pessoas falam do seu perfil, o endereço, tudo certinho. Tá certo. Então, eu sou Gabriela, né? Tenho 42 anos. Eu sou autista, diagnosticada tardiamente, né? Aos 42, o ano passado. Depois desse diagnóstico, eu resolvi abrir um canal para falar a respeito de autismo adulto, dos desafios que a gente tem, das dificuldades, sobretudo no caso, para os adultos autistas diagnosticados tardiamente. Esse trabalho foi rendendo frutos assim tão inesperados para mim, que eu resolvi ir além, eu resolvi dar um passo a mais quando eu percebi a escassez de profissionais nessa área que cuidam especificamente desse tipo de autista. E aí eu comecei a estudar, então, para me tornar psicoterapeuta focada em autismo adulto. Basicamente, é isso. Bacana. Eu comecei a seguir a Gabi, falando Gabi porque é como você se apresenta aqui, tá, pessoal? Pode chamar de Gabi. Inclusive, o canal lá é Gabi Atípica, né? Então, é Gabi Então, mesmo. beleza, Gabi. É, eu comecei a seguir os conteúdos da Gabi lá na rede vizinha. Muito interessante, porque eu vejo conteúdos, né, sobre professores que tratam também questões sobre o autismo. E aqui nessa live, pessoal, eu pedi ajuda aqui da Gabi para ela poder trazer essa visão como autista dessa relação da escola. Como ela disse, ela não é professora, mas ela tem uma visão de alguém que vive essa realidade. O Gabi, uma questão básica, eu vou fazer algumas perguntas bem básicas para que a gente possa situar o nosso público. O Claro. que é o autismo? Essa condição de autismo. O que, que significa uma pessoa ser autista? Sim. Muito embora as pessoas achem que é uma doença mental, na verdade não se trata de doença mental. É um transtorno que ocorre no desenvolvimento neural
enquanto a criança ainda está no ventre da mãe. Então, é um transtorno físico. Por isso, inclusive, nós somos considerados deficientes. Esse transtorno, ele mexe com a vida da pessoa em todos os âmbitos, seja na comunicação social, seja na parte cognitiva, executiva, funcional, enfim, em todas as áreas, ele transtorna, né, porque é um transtorno, a vida da pessoa, e por mais que a gente veja autistas aí de nível 1, nível 2, que a gente acha que não é quase nada, né, chamam de autismo leve, o prejuízo está sempre lá. A pessoa pode falar bem, pode ter o intelecto preservado, mas o sofrimento em todas as áreas que o autismo afeta está presente. E isso vai para qualquer nível de suporte. Então, são muitos desafios aí para a gente poder lidar. Gabi, uma outra questão que eu vi que você comentou no vídeo. O autismo, ele é uma doença? Ele é considerado uma doença no sentido que pode ter uma cura nesse momento da ciência? Como que é isso? É uma doença, não é uma doença? Tem cura, tem remédio? Assim, a maioria das pessoas tem esse equívoco, né, de achar que é uma doença mental, mas lá no meu canal, inclusive, eu tenho vídeo já explicando que o cérebro é que forma a mente. O cérebro do autista é que tem o transtorno, e por causa do transtorno, a mente do autista sofre. E aí, dentro da mente, acontecem outros tipos de problemas. Aí sim vem as doenças, mas não é o autismo, a doença em si. No caso, o autista, por exemplo, ele tem o transtorno neural, e esse transtorno, como mexe com todos os âmbitos da vida dele, ele acaba desenvolvendo comorbidades, que estas sim são doenças mentais. Então, depressão, ansiedade, TDAH, bipolaridade. O autista geralmente nunca vai ter só a questão do autismo na vida dele. Ele sempre vai ser autista, com vários problemas aí ligados ao autismo. E por ser uma deficiência física, né, uma deficiência do neurodesenvolvimento da criança, que daí gera o adulto autista também, né, não tem cura, né, é uma condição permanente. Por isso que é considerado uma deficiência. Certo. Uma outra questão, Gabi, não é que é um interrogatório, não, é que é para a gente fazer, colocar o mínimo de pavimentação, para quando a gente entrar na questão da escola, essas questões já está aqui postas. Um outro ponto que as pessoas perguntam, tem muita dúvida, sobre o autista. Ele tem a noção daquilo que ele está fazendo, no sentido de que ele tem consciência plena dos atos que ele faz. Por exemplo, no momento que ele faz um ato de agressão, ou ele grita, ou ele faz essas situações que a gente vê. Mas, não sei qual que é a palavra que eu iria dizer, um ato um pouco mais agressivo, seja na verbalização no ato. Ele momentos de crise, isso, naquele momento. Ele tem consciência do que ele está fazendo naquele momento? Sei. Então, eu costumo explicar, inclusive, lá no meu canal o seguinte, é uma questão de percepção pessoal e de fora. Então, o que acontece? Uma pessoa que é autista de níveis mais severos, vamos colocar dessa forma, elas não têm essa autopercepção. Então, elas não conseguem saber direito se elas estão fazendo certo e errado, se é ruim o que está acontecendo ou não, se elas estão se ferindo ou ferindo outros. Não há essa compreensão, justamente porque normalmente, exemplo, né, nível 3 de suporte, tem uma certa deficiência intelectual e essa consciência requer uma área intelectual bem preservada. As pessoas de nível 1, 2 de suporte, que têm essa parte um pouco mais preservada do intelecto, elas até conseguem perceber o que está acontecendo, mas pelo fato do cérebro não processar as coisas como processa uma pessoa típica, né, que a gente chama pessoa que não tem autismo de típicas, né, neurotípicas. Então, o nosso cérebro não processa as informações como o cérebro de uma pessoa neurotípica. E o que acontece é que em momentos de crise realmente a gente não consegue controlar o que acontece. Eu diria para você assim, que com terapia, e essa é a importância da terapia, o autista que tem uma capacidade intelectual mais preservada consegue desenvolver ferramentas cognitivas para
evitar algumas crises, porque depende muito das situações que a gente se coloca para essas crises acontecer e do meio que a gente vive, né? E mesmo que daí aconteça uma crise, aconteça um problema, ele vai ser bem mais reduzido do que se ele ficasse assim ao léu, né, desassistido e tudo mais. Eu vou falar por mim aqui, porque eu acho que é um exemplo muito legal de fazer você entender, né? Quando eu era criança e quando eu era adolescente, eu não conseguia ter essa autopercepção das coisas. Então, os problemas que envolviam crises na minha vida eram bem mais severos, eram bem mais problemáticos, né? A questão das hipersensibilidades, a questão do comportamento muitas vezes agressivo, da sensibilidade, como é que fala? Sinceridade desmedida e coisas assim. Eu não tinha o controle nenhum desse aspecto. Com os anos, a própria maturidade e aí terapia, acompanhamento, né, multidisciplinar, você vai se autoconhecendo. E esse é o ponto importante de você saber sobre o autismo, né? Você vai se conhecendo e aí você começa a descobrir em si mesmo o que é necessário para você evitar uma crise, o que te faz mal, o que é gatilho, o que não é, se preservar de muitas coisas e contar com a rede de suporte, que no caso é a família, os amigos bem próximos, para te auxiliar nesse momento, evitando te colocar em situações que pode ser complicado, mas a percepção em si nós temos, muito embora grande parte das coisas a gente não consegue controlar, como por exemplo, hipersensibilidades, a gente não tem controle sobre isso, as estereotipias, crises de rigidez cognitiva, que são bem difíceis de lidar. Eu até vou fazer um dia aí um vídeo com o meu marido lá no meu canal para a gente conversar do ponto de vista da família, como é encarar a questão do autismo, né? Porque aqui em casa somos duas, eu e minha filha, né? Então temos aí um bom desafio. Mas no caso da minha filha, então só para você entender, como ela é imatura, ela está no processo de descoberta, ela tem muito mais problemas de crises e deficiências sociais e cognitivas e tudo mais do que eu. Mas na idade dela eu era igualzinha. Então, a gente, com a maturidade, o acompanhamento adequado, é possível que o autista tenha uma percepção melhor de si mesmo e consiga desenvolver a habilidade de controlar algumas coisas, amenizar outras e saber lidar com aquilo que ele não pode mudar. É basicamente Gabi, a isso. audiência qualificada é o seu papai aí, o Arthur? Aí, Meu pai, Arthur, minha mãe, a que Wanda, bom. meu marido é o Daniel, são a audiência Aí, cativa aqui, né? que bom. Família sempre apoiando. Aí está sempre nesse apoio. O Gabi, você mencionou, eu acho que a Tá. gente pode usar o gancho em relação à sua filha. Ela é nível de suporte 1, 2 ou 3? Ela é nível de suporte 1, assim como eu. Certo. A gente poderia utilizar. Quantos anos ela tem, Gabi? Tá com 13 Esse. anos. Isso. No caso dela, a descoberta, não sei se é esse o termo, o diagnóstico foi Sim. quando ela era bem pequena ou demorou um período também? Não, na verdade foi praticamente junto com o meu. Na verdade, o dela foi primeiro que o meu. Foi por causa do diagnóstico dela que eu acabei descobrindo sobre mim. Porque eu e Milena, nós sempre fomos como um espelho uma da outra. Milena, desde pequenininha, sempre foi muito parecida comigo em todas as dificuldades, crises e percepção de mundo, né? Só que eu ainda acho assim que eu era bem piorzinha, mais piorzinha do que ela, assim, né? Mas enfim, ela tinha um comportamento muito espelhado ao meu. E quando ela andou passando por muitas coisas, né? Pela própria dificuldade do autismo, que na época era desconhecido, isso afetava a vida dela na escola, a ponto dela sofrer bullying terríveis. Eu tive que tirar ela da escola que ela estudava, porque ficou insustentável. Troquei ela para a escola atual e confesso que ainda tem problemas, né? Mas digamos que lá, pelo menos, a gente consegue administrar um pouco melhor a situação. Milena recebeu o diagnóstico, foi coisa assim de um mês, foi em fevereiro do ano passado, em março, abril mais ou menos, eu já estava recebendo o meu diagnóstico, porque aí eu já estava sendo acompanhada por uma neuropsicóloga há 2 anos, naquela época, né, 2 anos, na época da pandemia, né, logo depois da pandemia, porque eu tive uma piora muito grande psíquica, emocional, e eu já não sabia que era por questões do autismo, né, que veio sendo desassistido por tantos anos, e essa neuropsicóloga veio me acompanhando, ela chegou a me diagnosticar com transtorno bipolar, que eu tenho, é uma comorbidade Sim. do autismo, mas isso veio primeiro.
E aí, conforme eu tive o diagnóstico da minha filha, eu levantei a possibilidade para a neuropsicóloga e ela começou a somar as coisas na cabeça, porque tinha coisas que o transtorno bipolar não Sim, explicava. Muitas coisas, sim. né? Aí ela falou, vamos aplicar a testagem. E assim que ela fez a testagem, a avaliação e deu os resultados, lá deu realmente que é o autismo, com algumas severidades aí muito próximas das severidades da minha filha também, então a gente é parecido até nisso. E aí tá sendo assim até hoje, eu lidando com ela, todo mundo lidando com todo mundo, e O assim. Gabi, então é importante, e aí entra bem num ponto que a gente já entra diretamente aqui no tema da live, o autismo e os dilemas Uhum, pedagógicos, né, no ambiente escolar. Então, a sua filha, sim, durante sim. praticamente toda a vida escolar dela, até o ano passado, ela não teve o acompanhamento devido dessa condição que ela tem de forma adequada. E aqui, Gabi, eu queria, assim, o ambiente escolar, os professores, aqui é um perfil voltado para o professor, e a gente tem Uhum, muito problema que os professores sofrem muito por justamente não saber lidar com as crianças autistas, né? Ali, desde quando a criança entra na escola, algumas com 2, 3, 4 anos em diante já são obrigados a efetivar a matrícula, mas enfim, uhum, as crianças e depois na adolescência também. Eu percebo, e até mesmo nos meios entre os professores de norte a sul, leste a oeste, é algo extremamente penoso para o professor. Porque, sim, assim, para sim, contextualizar essa situação, por que é penoso? Eu sou professor, sou advogado, hoje eu não estou em sala de aula convencional, eu atuo como sim. professor formador de outros professores, e, e eu observo o quê? Na minha formação, não teve nenhum tipo de disciplina, seja na parte de Uhum, metodologia, seja na parte didática, ou de alguma forma ali da parte do ensino, que me ensinasse, assim como a maioria absoluta dos profissionais de educação, para sim, lidar com qualquer sim. tipo de criança com deficiência intelectiva, com os diversos transtornos que a ciência vem descobrindo, com o autismo muito menos. Ou seja, existe uma lei, Gabi, que é um conjunto de legislação que inseriu a pessoa autista, outras Uhum, deficiências, no ambiente escolar regular. Só que as sim. leis não se preocuparam em perguntar ou buscar saber se o profissional que vai receber essa criança, esse adolescente, ele está preparado no Uhum, campo técnico, tá bom? É isso que eu quero que sim, fique claro. No campo é técnico, isso. dele saber lidar tecnicamente com aquela criança, para que aquela criança ela consiga se desenvolver conforme, primeiro, manda a lei, a Constituição e a LDB. Exato, A educação escolar, Gabi, ela busca, segundo a lei, uma formação plena do estudante. Ou seja, não é uma formação exatamente. dele aprender a ler, a escrever, a somar, esse tipo de coisa. É uma formação plena. Ou seja, o professor, a escola, ele tem obrigação legal de desenvolver o máximo das potencialidades. Aí eu pergunto para você, você acha que esta forma de inclusão ela traz benefício para a criança atípica, seja autista ou uma criança que tem algum outro tipo de deficiência? Qual que é a sua impressão que você tem em relação a isso, principalmente porque você tem a Milena, que ela tem essa mesma condição que você? Uhum. A minha percepção é como você falou, colocaram as crianças, por lei, inseridas num ambiente aparentemente preparado,
A gente quer crer que esteja preparado, né? Porque falar, não, a criança especial, né? A pessoa que tem com transtorno e tudo mais, ela tem tanto direito quanto todos os outros alunos de estudar. Mas não houve a preocupação do MEC, por exemplo, ou do âmbito educacional, de estipular que, então, dentro de uma grade curricular em que o professor está estudando para ser professor, tenha que ter o estudo adequado de educação especial. Porque o que acontece? Hoje, o professor se forma professor de crianças neurotípicas. E ele não é preparado dentro da faculdade para lidar com isso. A gente vê que se preocupam tanto em preparar o professor para falar em Libras, né, para atender o surdo, mas a gente não tem só o surdo que é o problema, né? Que é no caso, uma questão que acontece. Hoje, não é uma questão de se aparecer um aluno neurodivergente ou com algum transtorno, é quase que uma certeza que pelo menos um em cada sala de aula vai ter. E os professores não estão vindo, né, da faculdade com a formação adequada. O certo realmente seria que dentro da faculdade já houvesse a matéria de educação especial. Eu estou vendo que a minha sogra está aqui na live, a Raquel. Ela é formada em educação especial como especialização do curso dela de pedagogia. E dá para ver a diferença nítida que isso faz dentro do campo de trabalho dela. Porque lá onde ela trabalha, ela cuida assim de uma forma ímpar de crianças com transtornos, com dificuldades e tudo mais, de aprendizagem. Ela é uma referência lá dentro. Mas isso não era para ser um mérito, não era para ser uma referência, devia ser papel de todos os professores isso. Não devia ser uma coisa que você coloca à disposição do professor como uma possibilidade de estudo ampliado. Isso deveria ser colocado como pauta obrigatória de todo professor, porque é fato. Toda escola tem, em cada sala, algum tipo de problema ligado à aprendizagem, dislexia, disgrafia, desortografia, TDAH. TDAH é uma das coisas que mais tem. Sabe? O próprio autismo em diversos níveis de suporte. E aí o que acontece é o que está havendo às vezes com a minha filha, por exemplo. Pelo fato dela ter o de nível 1 de suporte e os professores não estarem preparados, subestimam muitas vezes, não superestimam, né? Não é subestimam, superestimam a capacidade dela, porque alegam que ela não parece autista, porque autista de verdade é o fulaninho da outra sala, que é mais severo, e aí ela não recebe muitas vezes o que ela precisava de adaptação escolar e acaba entrando em crises e tendo vários problemas aí, né, nessa questão dos estudos dela. Então, basicamente, o que eu penso é que todo professor deveria ter uma especialização dentro da faculdade. Inclusive, Gabi, essa daqui é a chamada Lives de Terça, que ela foi criada para eu poder divulgar o meu livro, o Manual Jurídico do Professor, Saiba Como Se Defender, e eu estou atualizando esse livro para a segunda edição. E eu criei um capítulo próprio para tratar do autismo e crianças com outros tipos de deficiência, onde estou fazendo alguns apontamentos duros em relação às políticas públicas, porque a formação inicial do professor, Gabi, como você disse, ela é para lidar com a criança neurotípica e pior, mesmo assim, ela é uma formação muito manca, no sentido de que nós, professores, na nossa formação inicial e até mesmo na formação continuada, Gabi, nós não temos disciplina que nos ensine a gerir uma sala de aula. A gente aprende metodologia, a gente vai fazer um estágio obrigatório lá meio capenga na escola para cumprir os requisitos, mas nós não temos uma cadeira, disciplina na escola, onde a gente aprende a lidar e controlar uma turma. Eu estou falando apenas de uma turma pensando neurotípica. Aí o professor ele sai da faculdade, ele vai para dentro de uma sala de aula com 25, 30, 40 alunos. Nos quadros atuais, as escolas estão com a média de 4, 5 turmas até com 10, 12 alunos autistas e com outros tipos de transtorno, sendo que o profissional que está ali, Gabi, ele teve a capacitação necessária no início da formação para lidar com uma turma, gerir uma turma, se todos fossem neurotípicos. Então, isso é muito grave, Gabi, porque é uma violação, como eu estou apontando agora na atualização,
dos direitos da criança e do adolescente atípico, é uma violação dos direitos da criança neurotípica, da criança típica, é uma violação dos direitos dos professores, porque Exatamente. o professor ele é obrigado a fazer um trabalho que ele sequer, em regra, ele não está capacitado para desenvolver. E ele é cobrado resultados como se ele soubesse lidar com as crianças. Sim, Um exemplo que eu vou te sim. dar muito claro. Quando um autista, uma criança autista, ou com outro transtorno neurológico, ou com alguma deficiência mental, essa criança, ela entra numa crise, a maioria absoluta dos Uhum, professores sequer sabe qual é o protocolo que ele deve agir em relação a essa criança. Ele não sabe se ele tem que exato. segurar, ele não sabe se ele tem que sair correndo, ele não sabe se ele tem que tirar as outras crianças e correr para fora, ele não sabe, ele não sequer, Gabi, não existe um protocolo unificado a nível nacional para falar para o Uhum, professor, olha, se uma criança ela autista, ela entra em crise, o procedimento é esse. Não tem. Então daí você percebe a gravidade e como que a gente precisa unir forças, a gente que eu digo, a escola, os professores, a sim. família das crianças com deficiência, com transtorno, para cobrar das pessoas corretas que a escola se Uhum, torne um ambiente acolhedor e que os profissionais que ali estão estejam de fato capacitados para lidar com essas crianças. exatamente. Eu acho que assim, tudo é uma via de mão dupla, né? O problema é que nós temos hoje professores adoecendo, uns burnout aí e tudo mais, por conta desse não preparo, e aí quando chega lá é uma realidade que acaba com ele em 2 segundos, né? Estafa mental e tudo mais. Por outro lado, nós temos também os pais que não compreendem essa realidade educacional. E eles estão acostumados a cobrar coisas que a escola também não consegue lidar, porque, vamos lá, um pai de uma criança autista que tem severos problemas de crise, né, agressividade e tudo mais, ele chega e quer o filho dele matriculado lá, quer que a escola se vire para poder dar as condições para o filho, e quando acontece uma crise que o professor não está devidamente preparado para lidar, o pai e a mãe caem matando em cima da escola. E muitas vezes já vi casos até de processar a escola porque alega que o professor está discriminando, está sendo displicente. E muitas vezes o que acontece é que realmente não sabe o que fazer. E é coisa assim que se tivesse o devido preparo já desde lá da primeira formação dele, não de especialização, da formação padrão, talvez ele já tivesse uma noção do que fazer, ainda que mínima, já seria muito, em vista do que tem hoje, né? Eu vejo pela especialização que eu tô fazendo, e nas matérias que eu estou vivenciando ali, são matérias próprias, muitas vezes, para pedagogos que acabaram de se formar. E lá ensina a gerir essas questões em sala de aula, lá ensina a identificar possíveis casos de transtorno, para encaminhar para uma avaliação. Quer dizer, precisa que o professor tenha uma pós-graduação para poder entender o básico. É isso que é um problema, né? E aí vira essa bola de neve. O professor não consegue lidar, os pais estão, ultimamente, eles são os donos da razão, não entendem nada do que acontece no ambiente educacional, das dificuldades da vida do professor, e aí fica essa guerra, né, entre pais e professores e coordenação de escola e tudo mais. O Gabi, aproveitando isso que você falou, por exemplo, a questão da legislação, né, que dá direito ao profissional de apoio. Uma das questões que eu recebo muito essa dúvida aqui nesse meu perfil, e até mesmo lá na rede vizinha, Gabi, e colegas que estão vendo essa live verão depois. É uma ideia tão equivocada de que, por exemplo, que se tiver 10 autistas dentro de uma sala, teria que ter 10 profissional de apoio ou 10 professor especializado. Você imagina, Gabi, se uma sala de aula, olha bem, é uma questão até lógica, sabe? Uma sala de aula que ela é pensada com 1,5 m² mais ou menos por aluno, ela já está dentro de uma capacidade
geográfica no seu limite, onde imagina se tem um professor regente, o que está coordenando os trabalhos, e se tivesse 5 alunos autistas, ter 5 professores de apoio. Não faz sentido isso, nem lógico. Mas essa questão é algo que, devido a esse descompasso entre as famílias e a realidade escolar, entre o que diz a lei e o que é o papel da escola, gera muito conflito, porque as pessoas não entendem Muito. a dinâmica, sequer não conseguem entender a lei. Segundo, tem muita desinformação por parte de muitas pessoas que não são advogados, tampouco são advogados que entendem da legislação educacional, da legislação de inclusão e falam muitas coisas erradas. Então, Sim. além disso que aqui que a Raquel está falando aqui. Raquel, minha Além sogra. disso, a legislação atual, com o atual parecer 50, ele flexibilizou a formação desse profissional de apoio. Ou seja, hoje em dia, até um estagiário, uma pessoa sem qualquer qualificação, ele vai cumprir essa função do profissional de apoio. Então, Exatamente. Gabi, eu falo assim, o meu perfil ele é em defesa de direitos dos professores. E só que o meu trabalho é mostrar para o professor, primeiro, é algo que eu sofro muitos hates aqui diariamente. Por quê? Para defender o trabalho do professor, para que ele não seja punido por alguma conduta dele, eu preciso ensinar para ele o limite do trabalho dele, aquilo que ele não pode fazer com o aluno, aquilo que ele não pode fazer dentro da escola, condutas que são inapropriadas. E aí, quando eu faço esse trabalho, eu recebo muito hate, mas faz parte. A comunidade está crescendo, já estamos chegando em 12 mil pessoas aqui. Eu tenho uma repercussão muito grande, com milhares e milhares de visualizações nos vídeos que eu posto, mostrando que eu estou tentando criar uma comunidade assim como você, Gabi, e assim eu peço para que a gente una as forças, que é levar essa conscientização para a sociedade, que a gente precisa cobrar do poder público, para que ele dê a melhor condição possível para que a escola se torne um ambiente acolhedor, com pessoas que estão ali preparadas, com quantidades de alunos adequada dentro de cada sala. E assim, o direito da criança autista, da neurotípica, do professor, da escola, para que todos sejam respeitados de acordo com as suas peculiaridades. Exato. Ó, isso aí que você falou, por exemplo, da quantidade de auxiliares dentro de sala de aula, eu vou dizer para você uma coisa, muitas vezes eles até atrapalham em vez de ajudar. Esse é o ponto. Eles querem tanto enfiar a gente para auxiliar, e mesmo as pessoas que estão querendo auxiliar não sabem nada do que elas têm que fazer. E aí ficam muitas vezes perguntando para o professor, né, o oficial ali da sala de aula, o que tem que fazer, e o professor tem que cuidar do auxiliar e cuidar da sala, e fica um problema. Mas essa dinâmica realmente ela não está estruturada. Não há realmente medidas que garantam o bem-estar dos dois lados, porque aquilo que você falou, a gente muitas vezes vê o lado da criança autista, o deficiente e tudo mais, mas não vê o outro lado, né, do quadradinho onde está o professor, e isso desencadeia uma série de problemas legais, problemas emocionais, físicos e tudo mais. Eu, mais do que ninguém, eu vou falar aqui para você, eu sempre estou do lado das causas dos professores, porque... Tudo bem, eu sou mãe de uma criança autista, mas mesmo assim, eu sei que tem questões que precisam melhorar e tudo mais, mas eu vejo o lado do professor, primeiro, porque minha sogra é professora, então eu acompanho de perto os problemas, minha mãe vem de formação pedagógica também, então eu estou inserida nesse meio, e ainda que eu não trabalhe com isso, eu cresci acompanhando o drama que envolve toda essa situação. Quer dizer, o avanço nos direitos dos autistas aconteceu, né? Mas agora precisa acontecer realmente o avanço na estrutura da sala de aula, das escolas, para os professores, para que isso seja possível e não seja desgastante para nenhum dos lados, porque é o que acaba acontecendo, né? Ô, Gabi, eu queria já novamente agradecer muito, imensamente, por você ter
aceito o meu convite. Eu fiquei muito feliz, muito honrado. E para a gente ir caminhando para o fim aqui, as minhas lives de terça elas têm duração de 20 minutos, 25 no máximo. Sim, Mas como hoje o tema ele é tão relevante que vamos caminhar mais um pouquinho só e a gente sim, conclui. sim. Eu estou acompanhando, fazendo algumas leituras, e eu percebo que, tanto nos Estados Unidos como na França, outros países na Europa, aqui no Brasil também a gente vê principalmente alguns movimentos nas redes sociais de famílias que estão questionando esse modelo de inclusão onde obriga as famílias com criança com deficiência a serem incluídas dentro de uma escola regular. Eu percebo Uhum. que está tendo já esse movimento no Brasil, nos outros países essa discussão já está mais avançada. Eu queria uma posição sua, você como mãe, como uma pessoa que passou por esse sistema, uma opinião sua, não é uma posição no sentido acadêmico. Você acha que Uhum. seria um ato discriminatório se a criação de escolas destinadas para crianças com deficiência, a exemplo da PAI, vamos utilizar a PAI como um exemplo aqui, que é uma escola que é toda estruturada para atender crianças especiais. Você acha que esse modelo, ele é Uhum. um modelo que ele é um modelo discriminatório ou poderíamos pensar em alguma outra forma para aquelas famílias que ela não gostaria de inserir a criança dentro dessa escola, que hoje, infelizmente, ela não está adequada às necessidades das crianças neurotípicas, quiçá das crianças atípicas. Qual que é a sua visão em relação a isso? Sim, é um tipo de segregação, sim. E eu vou falar aqui em nome dos autistas, porque é a minha realidade, né? A grande dificuldade do autista é no âmbito social, no âmbito da comunicação. E se ele não tem um convívio adequado com a sociedade, ele nunca vai conseguir desenvolver as habilidades que a deficiência impõe para ele. Então, se você segrega e separa ele, e ele só convive com os pares dele, a tendência é ele piorar, a tendência é não desenvolver o que pode desenvolver, que ele tem potencial de desenvolver, e ao mesmo tempo a gente está colaborando para que a sociedade continue na fase da ignorância. Porque já que está segregado, então a gente não tem que se preocupar em aceitar, em trabalhar nessas questões, em incluir, em acolher, em saber do que se trata, por exemplo, o autismo. O que a gente mais vê hoje são pessoas que não sabem nada sobre autismo, que estão naquela era em que acha que autista é só aqueles casos mais clássicos, né, que a mídia mostra. E você vê que quando aparece hoje um autista que tem um mínimo de funcionalidade, aí já vira aquele comentário bonitinho, né, que a gente sempre escuta, mas não parece autista, então agora todo mundo é autista. Se a gente tem uma sociedade que, em vez de tentar tirar para poder resolver o problema, realmente trabalhasse o que significa inclusão, que não é só estar dentro, mas participar e ser incluso, acolhido e tudo mais, não seria necessário pensar neste modelo de educação. A menos que o pai e a mãe realmente queiram proteger o filho de uma tal forma que escolha, mas aí é por opção própria, não porque seria assim regulamentado algo assim, né? Aí ele pode fazer do jeito dele. Eu vejo casos de pessoas que optaram pelo homeschooling. Aí é uma oposição de cada pai e mãe, mas de maneira geral, eu acho que é uma forma de segregação e isso não faz bem nem para a sociedade e muito menos para quem está sendo segregado, né? Separado. Certo. Aí. Eu tenho uma posição parecida com a sua também, nesse sentido dessa necessidade da inclusão e dessa adequação, porque esse pensamento nosso ocidental, infelizmente, ele ainda é um pensamento arcaico, discriminatório com as pessoas com diferentes questões raciais, questões de deficiência física, deficiência intelectiva, transtornos. Nós somos uma Uhum. cidade, infelizmente, extremamente violenta com esses grupos. E, como você disse, é preciso ser feito um trabalho a longo prazo para que a mentalidade das pessoas, da sociedade, mude em relação às pessoas. Eu vi um vídeo seu esses dias, você falando como que você sofre discriminação
preconceitos, quando você entra numa fila que ela é destinada, que você tem por direito, mesmo estando com o seu cordão, lá Exato. você sofre aqueles olhares de discriminação. Olha ali, ó, ela toda Sim. bonitinha, né, toda bem arrumada, não tem nenhuma dessas características que pensa, está lá, ó, tá usando esse cordão para furar fila. E, por fim, É. para a gente fechar essa live, eu vi um vídeo seu hoje. Eu sei que é uma situação meio que delicada. Só para a gente fechar, eu estou rindo porque eu vi a cara que Aham. você fez no vídeo, você reagindo a um vídeo onde pessoas falando que do autismo ser um dom divino, alguma coisa assim. Você, Gabi, pelo Uhum. seu olhar naquele vídeo, eu queria que você finalizasse. Ser autista é algum dom? Traz algum benefício para a sua vida? Eu estou falando isso. Não. Eu sugiro que vocês vejam o vídeo da Gabi, onde ele faz esse dueto lá na rede vizinho, que vocês vão entender o porquê que eu estou rindo, porque a gente é obrigado a ver, Gabi, aquele tipo de interpretação que, a meu ver, não contribui em nada. Mas eu queria que você finalizasse a nossa live explicando o porquê que você fez aquelas caras e bocas e qual era o contexto do vídeo que você estava reagindo. Tá certo. Olha só, a gente tem que compreender uma coisa: dom é um presente de Deus. E eu não consigo enxergar que o autismo, sendo uma deficiência que traz tantos prejuízos para a vida de uma pessoa, seja de fato um dom. Dom é aquilo que a gente pode usar para inspirar outras pessoas, para acrescentar na vida delas. E, gente, me desculpa, mas a gente não consegue acrescentar nada nem na nossa vida, que dirá na vida dos outros. É uma vida só de dificuldade, de sofrimento, de tentativas falhas, miseravelmente falhas de superação. E aí a pessoa vem falar que é um dom. É a velha história do anjo azul, né? Que todo mundo acha, porque tem aquela concepção de que todo autista transita numa frequência diferente, espiritual, né? E não é nada disso. Gente, se a sociedade entendesse o que o autismo faz na vida de uma pessoa, a gente nunca mais teria que ver pessoas fazendo essa leitura errada, não só teologicamente, né, mas de vida. Né? São pessoas que alimentam na cabeça um estereótipo para lá de fora da realidade. E aí vem com esses vídeos lindos que eles colocam na internet, que hoje em dia a internet é terra de ninguém, né? Você coloca umas coisas que você é obrigado a ver e você se pergunta, para que eu tô pagando internet, meu Deus? Né? E aí, essa é a minha opinião, não é um dom. Dom é aquilo que a gente usa para saber lidar com aquilo. Dom é uma facilidade de vida que Deus te deu, um conhecimento que Deus te dá para transformar as coisas em algo inspirador. Então eu estou tentando realmente fazer isso. O dom que eu tenho não é ser autista. O dom que Deus me deu é de ir para a rede social, tentar conscientizar, tentar instruir, tentar ajudar. Estou usando o meu problema, a minha dor, para ajudar o próximo. E isso sim é dom, mas o autismo não. Obrigado, Wanda, pelo comentário aí. Agradeço a participação de todos. E eu queria terminar com uma frase que eu entendo que ela é pertinente. Nós precisamos parar de romantizar o autismo ou qualquer outra deficiência intelectiva, neurológica, qualquer transtorno. É Isso. preciso parar de romantizar o autismo e que a sociedade seja conscientizada das reais dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiências, seja autista ou não, para que a gente, Sim. tendo conhecimento dessa realidade dura que uma pessoa com deficiência ela passa no dia a dia, possamos mudar a nossa forma de ver o mundo como indivíduo e como sociedade. Gabi, muito Verdade. obrigado. Espero ter uma outra oportunidade. Quem sabe a gente fazer uma outra live Com lá certeza. na rede vizinha. Eu nunca fiz live lá, nem sei Ótimo. se dá para fazer com duas pessoas, mas se puder, será um prazer incomensurável tê-la comigo novamente e poder contribuir Com certeza. comigo e com os meus seguidores, que ainda não são muitos, mas espero que a comunidade continue crescendo. Um forte abraço, Vamos fazer um aumentar. forte abraço, fica na paz, você e sua família, Você e também. obrigado a todos que participaram aqui. Até mais, um abraço, um fraterno abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, Obrigada pela tchau, tchau, oportunidade. tchau. Até uma próxima. Até.